Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10. Estamos abrindo o nosso Camisa 10 de véspera de Natal, Pedro Marques. Já é Natal na Austrália, né, meu caro? Ah, que maravilha. Muito boa tarde pra você, pra todo o pessoal ligado aqui na Jovem Pan. Pois é, hein? Comemore o Natal com responsabilidade. Daqui a pouquinho casa, você vai fazer aquela ceia. Familiar, sim, tudo incluso. Vamos fazer um resumo hoje, nesse dia 24, sobre o que aconteceu nesse ano. Lembrando que no domingo a gente tem a retrospectiva do esporte que vai trazer com mais detalhes o ano de 2021 do esporte do futebol brasileiro. Foi um ano colado no outro, né? 2020, 2021, tudo coladinho. E agora, enfim, a temporada chega ao final. Parece que foi uma temporada que durou 2 anos, né? É verdade. Tem gente que não vai acreditar, mas o Palmeiras foi campeão da Libertadores 2 vezes no mesmo ano. E a festa continua, né? É verdade. Vamos abrir o nosso Camisa 10 então, já para falar do Atlético Mineiro, o Galo, que foi o campeão brasileiro depois de 50 anos na fila. O Márcio Reis está aqui com a gente no estúdio. Márcio Reis, boa tarde para você. Vamos falar um pouquinho do ano do Galo, como é que foi esse Atlético Mineiro campeão e do que já estão sendo aí as projeções para o próximo ano, Márcio Reis. Muito boa tarde, Gabriel Dias, Pedro Marques e todos que acompanham. Você tá até com a aqui. voz já para baixo, né, Márcio? E a festa nem começou, hein, Márcio? Começou sim, a festa do Galo já começou. Depois de 50 anos, o Galo consegue ser campeão brasileiro, ergueu o bicampeonato, foi campeão em 1971 e agora, em 2021, ergue novamente quando o campeonato completa 50 anos. Atlético Mineiro foi dominante durante toda a competição, melhor defesa do campeonato, com 34 gols sofridos, segundo melhor ataque, ficando somente atrás do Flamengo, e além de tudo teve o artilheiro da competição, que é o Hulk, que veio, ele falou que vinha para conquistar títulos, e nessa temporada, até aqui são de 4 disputados, 3 foram faturados pelo Galo, uma campanha excepcional do Clube Atlético Mineiro. Além disso, a gente vai chamar agora, para quem acompanha com imagem, aí os números do Galo nesse Campeonato Brasileiro para ver o tamanho dessa campanha. São 84 pontos conquistados em 38 jogos, com 26 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, 73,7% de aproveitamento, 67 gols marcados e 34 gols sofridos. A campanha do Galo realmente é espetacular, um time que entrou para a história. Para muitos, dizem aí que o Atlético Mineiro é o melhor time da história do Atlético Mineiro. Queria até perguntar pro Bruno se ele concorda com essa afirmação que é feita nos bastidores. Feliz Natal, Bruno Prado. Opa, Feliz Natal a todos. Bom, dos que eu vi é o melhor, né? Tem o time da década de 70 com o Reinaldo, início dos anos 80, tinha Toninho Cerezo, Éder, grandes jogadores que passaram pelo Galo nesse período. Dos que eu vi, eu acho que só esse e o de 2013 entram na briga. E eu considero o time de 2021 melhor do que o time de 2013. Foi mais consistente, o de 2013 ganhou a Libertadores, uma competição de mata-mata. O de 2021 dominou o Campeonato Brasileiro, liderou desde a 15ª rodada, fez muitos gols, sofreu poucos, foi a melhor defesa do campeonato. Então, dos que eu vi, é o melhor Galo, sim. E um detalhe interessante, porque essa campanha do Atlético Mineiro, na era dos pontos corridos, só perde para o Flamengo, do Jorge Jesus, que terminou com 90 pontos, 26 vitórias em 38 jogos, uma campanha fenomenal. E aí eu queria perguntar para você, Bruno, em relação ao Hulk, que para mim foi o grande protagonista. Você concorda que ele foi o melhor jogador do ano de 2021? Foi disparado, acho que não tem nem disputa aí. O Hulk foi o melhor jogador do futebol brasileiro em 2021 e foi um diferencial enorme do Atlético Mineiro, artilheiro. E não é só aquele cara que faz o gol, ele participa muito do jogo, ele se movimenta muito, dá assistência, ótimo na bola parada. Ele fez, mesmo aos 35 anos, ele fez total diferença na temporada do futebol brasileiro. E não é só o físico, mas também a inteligência técnica que ele tem, né? Muito. Se projeta à frente dos adversários, pensa na frente, né? E isso é bem interessante se analisar no Hulk, que voltou agora para o futebol brasileiro, já dominou a parada. Para mim, concordo com o Bruno Prado, foi o melhor atleta aqui do Brasil. Mas essa discussão de Hulk na seleção brasileira é aquela discussão que volta e meia sempre vem à tona, né? Um jogador de destaque, os caras já querem ele na seleção. A gente passou o ano todo. Quem foi que estava na pauta o ano inteiro, praticamente, para o Tite convocar? Convoca, não convoca? Gerson, parada do Gerson. É isso aí, o Gerson. Vários caras. É uma discussão que volta e meia vem, né, Bruno? Em 2020 queriam o Marinho na seleção, né? É o Marinho também. Em 2020 falaram do Marinho. Em 2021 ninguém nem cogitou o Marinho, né?
Então, claro, o Hulk é outro nível de jogador, né? O Hulk é um jogador que já jogou Copa do Mundo, tem uma carreira feita, é muito mais jogador que o Marinho, é outra coisa, é outra realidade. Mas eu acho curioso que quando o Hulk tinha 25 anos e ia para a seleção, cornetavam. Agora com 35 ele passa a ser imprescindível? Não. Não há, se o Tite convocar o Hulk, ele chegou a convocar uma vez, não é um absurdo, mas eu acho que dificilmente ele vai à Copa do Mundo no Catar. E aí, não por demérito, o Hulk vai estar com 36 anos. É a posição mais concorrida. Eu considero que tem uma vaga óbvia do Neymar e aí sobram 5. E tem pelo menos uns 8 concorrentes. Gabriel Jesus, Richarlison, Firmino. E mais garotos que subiram muito. Rafinha, Vinícius Júnior, Matheus Cunha, Antony. Eu nem falei do Gabigol, que o Tite convocou um monte de vezes. Então, eu acho que dificilmente ele chegará na Copa do Mundo no Catar pela concorrência e pela idade também. Já é um jogador na parte final da carreira. Vamos passar régua, Márcio Reis? Vamos, antes da gente passar régua, só anunciar que o Atlético Mineiro, já projetando a próxima temporada, vai estar de patrocinador novo. Antes era o Le Coq Sportif, um patrocinador francês. Agora será a Adidas que volta a patrocinar o clube. Já patrocinou da década de 80 e agora volta a patrocinar o Atlético Mineiro. O contrato é de julho de 2022 até dezembro de 2025. Bom, a gente vai virar a página agora, Pedro Marques, para falar do Flamengo. O Guilherme Silva tem informações do Flamengo, que teve um ano difícil, né? É verdade, uma temporada sem títulos, de muita expectativa, e quem traz as informações é ele, portanto, Guilherme Silva. Atual bicampeão e favorito ao título, assim o Flamengo iniciou sua trajetória no Campeonato Brasileiro de 2021. O time seguiu com a base vitoriosa dos últimos anos e trouxe como reforço apenas o zagueiro Bruno Viana, emprestado pelo Braga. Além disso, contou com os retornos de Rodinei e Hugo Moura. Na rodada de estreia, triunfo em cima do Palmeiras por 1-0 com gol de Pedro. Na sequência, um time irregular. Nos 7 jogos seguintes, foram 3 vitórias e 4 derrotas, com resultados negativos contra Bragantino, Juventude, Fluminense e Atlético Mineiro. A derrota para o Galo, inclusive, serviu como ponto final da trajetória de Rogério Ceni no comando técnico do clube. O treinador foi demitido com um pouco mais de 59% de aproveitamento, sendo 45 jogos, 23 vitórias, 11 empates e 11 derrotas. A diretoria rubro-negra levou menos de 24 horas para contratar seu novo comandante. Desejo antigo das duas partes, Renato Gaúcho foi anunciado oficialmente. O início de Renato foi muito animador. 3 goleadas nos 3 primeiros jogos do Brasileirão. 5-0 no Bahia, 5-1 no São Paulo e 3-1 no Corinthians. O tropeço aconteceu diante do Internacional, na 15ª rodada. O 4-0 sofrido no Maracanã. Depois disso, o time encaixou outra sequência positiva. Mas, apesar do sonho e da cobrança da torcida, que esperava o tricampeonato, a caminhada foi bastante difícil no campeonato nacional. Muitos desfalques por lesões e convocações atrapalharam, somado com o histórico do técnico Renato Gaúcho em focar nos torneios de mata-mata. Outro grande problema foi a campanha do Atlético Mineiro, que não abriu espaço para concorrentes na briga do título brasileiro. O campeonato foi decidido oficialmente em 2 de dezembro, mas com um fraco desempenho do rubro-negro carioca e a vantagem do líder, ninguém na Gávea confiava na conquista. Para 2022, mudanças devem acontecer e o presidente Rodolfo Landim, recém-reeleito, comentou o futuro do Flamengo. Então, em qualquer área do Flamengo, não é o departamento médico, não é no plantel do futebol, não é aqui na sede, não é em lugar nenhum, em todos os locais que o Flamengo tem, o nosso objetivo é de buscar excelência sempre. E buscando a excelência, é claro que a gente tem que fazer modificações.
Portanto, é isso. Esse foi o Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2021. E claro, tudo do Mengão você acompanha sempre aqui na Jovem Pan. Bruno, e foi um ano colado no outro, né? O Rogério foi o campeão brasileiro de 2020, logo depois o Flamengo já entrou, foi do campeão 2020 em 2021, né? Então, é difícil analisar uma coisa assim tão colada na outra, né? E depois ainda fica aquele velho sonho do Jorge Jesus de volta, né? Isso acaba atrapalhando o Flamengo, né? Essa coisa do Jorge Jesus, aí fica a impressão que ninguém serve. Acho que todos que passaram depois do Jorge Jesus, você pode fazer alguma crítica, pode contestar, mas há um exagero, né? Há uma coisa, se não for o Jorge Jesus, se não fizer aquilo que ele fez, não serve para o Flamengo. Aí fica difícil de trabalhar no Flamengo. Emendou um ano no outro, né? Veio desse título brasileiro que você já falou, logo no início de 2021. E já na temporada 21 ganhou o Carioca e ganhou a Supercopa do Brasil. Mas são títulos que hoje, para um time no nível que está o Flamengo, não pesa. Acaba o ano mesmo com a impressão, o Flamengo não ganhou nada. Chegou perto na Libertadores, chegou perto no Brasileiro, fez a mesma pontuação do título da temporada passada, mas dessa vez essa pontuação não foi o suficiente. Eu não acho que foi um ano trágico para o time do Flamengo, mas todo mundo fica mal acostumado com coisa boa, né? Quando o time vem ganhando, ninguém aceita que o time seja vice, por exemplo. Mas o Flamengo tem tudo para continuar forte no próximo ano, mas tem que dar um mínimo de paz e sossego para um treinador trabalhar no clube. Agora vamos falar do Palmeiras, time que pegou o Flamengo na decisão da Copa Libertadores, venceu por 2-1 lá em Montevidéu, no Uruguai. Mas é hora de falarmos do time que entrou em campo no Campeonato Brasileiro. O resumão do Palmeiras, que foi o terceiro colocado e conseguiu aí a sua vaga direta já para a Copa Libertadores, enfim, ficou ali no páreo de Flamengo e Atlético Mineiro. Mas eu acho que o que resume o campeonato, e até conversando com o Bruno Prado fora do ar, ele pode até falar melhor, que o Palmeiras ele lidera a competição no primeiro turno por algumas rodadas, um começo muito bom, uma sequência positiva, e depois começa a cair. E no jogo contra o Cuiabá, eu acho que esse foi o jogo determinante para o Palmeiras sair da briga, porque ele perde em casa para o Cuiabá por 2-0, o Atlético dispara, e depois o Palmeiras meio que prioriza a Copa Libertadores. Eu conversava até com o Bruno Prado em relação a isso, porque eu acho que esse time do Palmeiras é muito mais formatado e feito para mata-mata do que pontos corridos. Porque o Atlético Mineiro chega aqui em São Paulo, ele joga de maneira propositiva. O Flamengo a mesma coisa, não importa o local, ele vem para ganhar, para vencer, jogando em cima, e o Cuiabá não é assim. Sim. O América Mineiro não é assim, a Chapecoense não é assim. Então o time do Palmeiras é aquele que espera o adversário para poder ganhar o espaço no contra-ataque. E isso acabou prejudicando demais o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, né, Bruno? Acho que se a gente analisar a campanha do Palmeiras no Brasileiro, ele não consegue acompanhar o Atlético e o Flamengo exatamente porque ele perde muito ponto em casa. E perdeu ponto em casa, você citou o Cuiabá, mas ele também empatou com o Juventude. Ele perdeu para o Fortaleza, que fez uma ótima campanha, um time de mais qualidade, mas veio aqui em São Paulo e ganhou do Palmeiras. Perdeu para o próprio São Paulo, que lutou contra o rebaixamento. Ok, time reserva do Palmeiras naquele jogo, mas perdeu do São Paulo. O Palmeiras perdeu 12 jogos no campeonato. Aí fica muito difícil de... O Palmeiras perdeu mais que o Cuiabá, por exemplo, no campeonato. E até olhando de maneira mais ampla, perdeu para o Flamengo em casa. Sim. Sendo que tinha o time titular e que o Flamengo reserva. Era um confronto direto. O Michael brilhou nesse jogo, o Pedro também foi às redes. Perdeu também para o Bragantino. Sim, tomou 4 do Bragantino dentro do Allianz Parque. Teve dificuldades, né, com o time titular contra as grandes equipes do campeonato. Então, perdendo pontos dentro de casa, ficou muito difícil para a equipe do Palmeiras, que foi vendo esse sonho ficar cada vez mais distante. E aí, do meio para o final da competição, já focado na reta decisiva da Copa Libertadores, o Abel Ferreira gira o elenco, dá oportunidades para a garotada da base, sobretudo nos últimos jogos, né? Um time completamente sub-20 e, aliás, a menor média de idade da história de todo o Campeonato Brasileiro, 19,8 a média de idade do Palmeiras. Então todo mundo conseguiu jogar e aí é o mérito do técnico, né? Sim, foram bem os garotos, né? Nos 3 últimos jogos eles fizeram 7 pontos. O Palmeiras, acho que nos pontos corridos, no mata-mata, o time vai muito bem nas últimas 2 temporadas, mas faltam jogadores como tem o Flamengo e o Atlético. O artilheiro, Gabigol do Flamengo, Hulk do Atlético. Tem jogo que o Atlético joga mal e ganha com 1-0 gol do Hulk. Tem jogo que o Flamengo joga mal e ganha 1-0 gol do
Gabigol. Então o Palmeiras não tem esse jogador tão letal, né, que te arruma ponto quando você não está bem. O Palmeiras, ele precisa estar muito bem para ganhar os jogos. Claro que ele também, de vez em quando, ganha jogando mal, mas ele precisa quase ao limite. O Galo e o Flamengo, por terem alguns jogadores melhores lá na frente, às vezes eles ganham mesmo sem fazer um grande jogo. Além dos artilheiros, você tem o Nath Fernandes, você tem o Zaratio, aí no Flamengo você tem o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique, o Arrascaeta. O Palmeiras do meio para frente não é um time ruim, mas não é um time tão criativo quanto esses. Então, às vezes, pega uma retranca em casa e não consegue furar. E para os pontos corridos, você precisa ganhar dos times da parte de baixo da tabela. Não tem jogadores tão desequilibrantes quanto dois grandes rivais, né? Isso. Que são Atlético Mineiro e Flamengo, e concordo nesse aspecto. O Palmeiras, portanto, ficou na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Gabriel Dias. Vamos pro Corinthians então, virar a página. Kaique Silva já tá aqui com a gente no estúdio para falar do Corinthians, que teve um ano onde todo mundo achava que não ia ter muita coisa, mas conseguiu a vaga direta para a Libertadores da América, Kaique Silva. É verdade, um abraço para vocês, pessoal. E teve um ano do Corinthians totalmente diferente da primeira metade do ano para o segundo semestre, porque o Corinthians teve reforços pontuais, contratações que foram principalmente cruciais ali para que o Corinthians virasse aquela chave e se tornasse um time que fosse brigar na parte de cima da tabela. Renato Augusto chegou, Juliano chegou, Roger Guedes chegou e o William também, apesar do William não ter jogado muito esse Campeonato Brasileiro, mas foi um Corinthians totalmente diferente da primeira metade para a segunda metade do ano. Inclusive o técnico Silvinho, em todas as entrevistas coletivas, apesar de ser muito contestado, ele sempre se apegava muito na posição que o Corinthians brigava e inclusive na disputa de Libertadores, que o Corinthians acabou o Brasileiro conseguindo essa vaga, a quinta colocação, o que não acontecia há 5 anos. O Corinthians há 5 temporadas não disputava a Libertadores, ainda mais na colocação que acabou ficando. E temos inclusive a palavra do técnico Silvinho fazendo um resumo do que foi o Brasileiro. No final do campeonato, ele fala aqui no Camisa 10 e na Jovem Pan. O time mudou no percurso. Nós tivemos um primeiro turno e um segundo turno. No segundo turno, a presença de alguns outros atletas, e nós tivemos uma mudança de característica de time. De um time onde uma organização defensiva muito forte, ela foi dando lugar a um time que tem mais técnico, com mais qualidade técnica, onde em casa a gente começou a prevalecer mais nos resultados. No primeiro turno não era assim, era o contrário. Em casa nós estávamos com dificuldade de fazer o resultado, e fora nós combatíamos bem e tínhamos melhores resultados. O time no meio da temporada vai mudando a sua característica. Eu já falei em algumas entrevistas atrás desse ponto, desse detalhe. O importante não é tirar do contexto um primeiro turno, um segundo, mas é o total. O total nos permitiu levar uma vaga direta à Libertadores, algo que depois de 2017, em quinto lugar, sobretudo em quinto lugar, do qual desde 2017, onde o Corinthians foi campeão brasileiro, não se repete você está entre as 4 ou 5 vagas, e nós conseguimos todos juntos trabalhando colocar o Corinthians na última rodada do Brasileiro em quinto lugar, em uma vaga direta para a Libertadores. Isso aí é um ótimo trabalho, um grande trabalho. Aí o Silvinho classificando o seu trabalho como um ótimo trabalho. É verdade que a torcida discorda bastante, principalmente porque o Corinthians terminou o Campeonato Brasileiro no segundo turno, não vencendo fora de casa, e deu adeus ao Campeonato Brasileiro na última rodada, a 38ª, perdendo fora de casa para o time do Juventude, em uma partida que o Corinthians deu uma finalização a gol apenas em 90 minutos. O Corinthians teve um desempenho muito ruim na segunda metade do ano, e o Silvinho termina a temporada principalmente pelo Campeonato Brasileiro, que fez bastante contestado no cargo, pessoal. E aí, Bruno, saldo, digamos, positivo pro Corinthians esse ano, né? Sim, acho que se pegar a expectativa do início do campeonato, nem do início do ano, do início do campeonato brasileiro, era bem mais baixa do que a maneira como o time terminou. Chegaram os reforços, isso foi uma mudança fundamental no nível do time do Corinthians, e aí as expectativas também aumentaram, todo mundo começou a acreditar em posições melhores na tabela, e o time chegou, o time terminou em quinto, na última rodada perdeu o 4º lugar para o Fortaleza, mas a análise que a gente viu aí do Silvinho, ela é correta. No primeiro turno era um time que não era tão bom tecnicamente, mas era mais forte fisicamente, então marcava um pouquinho mais atrás, a defesa do Corinthians sempre foi forte,
e jogava mais nos contra-ataques. Aí quando tinha que jogar em casa e propor jogo, tinha dificuldade. Depois com os reforços, e os reforços também tiveram problemas físicos, isso é bom deixar claro também, o Corinthians passou a ser um time mais técnico, trabalhar melhor com posse de bola, passou a ganhar os jogos em casa, mas fora de casa o desempenho foi bem ruim, né? Essa coisa, uma finalização no jogo com o Juventude, e não foi o único jogo que isso aconteceu, é muito pouco. Era um time pouco físico e mais técnico. Então, o Corinthians terminou o ano sem achar esse equilíbrio. E para quem sabe, em 2022 consiga encontrar esse equilíbrio entre a parte técnica e a parte física da equipe. É uma média de idade bem elevada Sim. do Corinthians, né? E reforços assim que passam da casa dos 30 anos, como o Juliano, o Renato Augusto, né, Bruno? Isso acaba dificultando, né, a situação. Pesa na parte física, né? O time que terminou o ano, até por ser um time técnico e com jogadores mais velhos, é um time que trabalha bem com posse de bola, toca a bola, procura espaços, tem jogadores criativos, mas tem dificuldade em algumas coisas. Por exemplo, marcar pressão quando o adversário toca a bola. Não é um time que vai marcar lá na frente, pressionar, sufocar o adversário para roubar. Ele tem dificuldade de fazer isso. Nos contra-ataques é um time lento também, pela média de idade. Então, o Corinthians ele tem alguns problemas, né? Ficou aquela coisa, agora tem William, tem Renato Augusto, tem Juliano, o Roger Guedes vai atropelar todo mundo. Melhorou, claro. Mas é um time que ainda precisa de ajuste, ainda não é um time totalmente ajustado. Os 4 juntos não jogaram tanto tempo assim, foi um pouco mais de 100 minutos com os 4 juntos em campo, então ainda tem coisas a serem ajustadas para 2022. Vamos ver como é que vai ser esse ano do Corinthians na Libertadores da América. Valeu, Kaique. O Atlético Paranaense está chegando, o Vitor Boni tem informações do Furacão, que teve um ano muito bom, saldo positivo, chegou na final da Copa do Brasil, foi campeão da Sul-Americana. O Vitor Boni traz informações aqui nesse Camisa 10, véspera de Natal para você. A trajetória do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro de 2021 não foi das melhores. Em uma temporada de sucesso nos mata-matas, a disputa por pontos corridos deu sinais de que poderia ser boa também. Mas não foi bem assim. O Furacão iniciou o Brasileirão com uma boa sequência de vitórias e até chegou a liderar a competição na 4ª rodada. No entanto, focado na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil, a equipe rubro-negra deixou o campeonato de lado muito cedo e acabou se afastando até do G6. Com uma vitória em 11 jogos, entre a 9ª e a 19ª rodada, o Atlético perdeu posições importantes, o que custou o cargo do técnico Antônio Oliveira. Com Paulo Autuori e Bruno Lazzaroni dividindo a função de treinador, o Furacão esboçou uma reação, mas não conseguiu engatar uma série positiva. Alberto Valentim assumiu o time e até conquistou o título da Copa Sul-Americana contra o Bragantino em Montevidéu, mas os resultados no Campeonato Brasileiro não apareceram. A Arena da Baixada, antes tida como uma das principais armas do Atlético, perdeu sua força. Como mandante, o Furacão teve uma das piores campanhas do Brasileirão. Foram 29 pontos conquistados em 19 jogos, pouco mais de 50% de aproveitamento. Quando a equipe paranaense se deu conta, a zona do rebaixamento estava próxima e a ameaça da queda se tornou real. 16º colocado na 35ª rodada, o rubro-negro viveu momentos de tensão antes de se salvar do rebaixamento com um empate sem gols contra o Palmeiras, no penúltimo jogo do campeonato. Mas, para alívio de Valentim, o Furacão garantiu a permanência e evitou um final trágico no Brasileirão. Um sentimento que, missão cumprida no Campeonato Brasileiro, nós queríamos que isso tivesse acontecido até antes desse jogo, né? Mas por algumas circunstâncias nós já falamos que foi um ano de muita sobrecarga para os atletas, um Atlético que disputou até pouco tempo atrás 3 competições, chegando a ser campeão de uma, em final de outra, e os jogadores foram mais uma vez muito guerreiros, né? Agora, garantido na Série A, o Atlético Paranaense espera resultados melhores na temporada de 2022. Boa, tá importante essas informações do Furacão com o nosso Vitor Boni. Vamos falar do Santos, Pedro Marques? Vai, Pedro Marques, descer a serra para falar do Santos Futebol Clube, que teve um ano mais pra lá do que pra cá, trocou de técnico, Fernando Diniz, depois Fábio Carilli, e as informações do Santos, esse resumão do ano com o Diogo Mesquita. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Pedro. É isso aí, o Santos, acho que poucas torcidas querem tanto esse fim de 2021 como quer a torcida do Peixe. Campeonato Brasileiro para a equipe foi muito ruim, o Santos brigou até o final, lá na parte de baixo da tabela, brigou para não cair durante quase todo o Campeonato Brasileiro. A equipe estreou
estreou como comandante o técnico Fernando Diniz. Ele que já era o segundo técnico na temporada, isso porque quem começou no Campeonato Paulista foi o argentino Ariel Roland. O Diniz assumiu, também não fez um bom campeonato brasileiro, comandou o Peixe durante o primeiro turno inteiro, exatamente 19 partidas foi o mandato do técnico Fernando Diniz à frente da equipe do Santos. Terminou perto da zona de rebaixamento, por isso, na transição do turno para o retorno, a diretoria resolveu colocar os pés no chão e descobriu que o Santos precisava, de fato, de uma campanha um pouco mais de recuperação. Por isso, Fábio Carille, um técnico que vinha com características diferentes das características históricas do Santos, um time propositivo, um time pra frente, o Fábio Carille foi chamado aí de uma forma emergencial para resolver o problema, arrumar o sistema defensivo, principalmente do Santos. O Santos vinha de uma desorganização total no sistema defensivo e uma falta de eficiência na parte da frente no ataque. O segundo turno do Santos foi um pouquinho melhor, principalmente a reta final do Campeonato Brasileiro, quando o Santos ganhou 5 das últimas 8 partidas disputadas no Campeonato Brasileiro, e aí conseguiu até na última rodada do Brasileirão brigar por uma vaga na Copa Libertadores da América, mas a verdade é que seria uma injustiça esse Santos conseguir a vaga para a Copa Libertadores da América. Se livrar do rebaixamento ficou de ótimo tamanho para esse time no Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carille fez também um resumo do que foi a sua passagem no Campeonato Brasileiro pela equipe do Santos. Nós sabemos da situação do Santos, não só eu, como todos nós, imprensa, torcedor, a gente tem que ser muito realista. Acredito que agora, que já começou o planejamento, já tivemos muitas conversas hoje, e acredito que pode ser muito melhor, né? Mas é muito cedo para falar enquanto não saber como vai ser o grupo. O objetivo maior da minha chegada aqui, ela foi conquistada, que era não cair, tá? E é claro que depois que a gente conseguiu uma pontuação aí de 45, 46, a gente começou a sonhar com outras coisas e fomos buscá-los. Acho que hoje mesmo a vitória não nos colocaria na pré, né? É isso? Nem mesmo com a vitória hoje não colocaria. A gente buscou a vitória no segundo tempo ali, tivemos oportunidade, mas o grupo assim, muito orgulhoso por tudo. E repetindo, um crescimento pessoal e profissional muito grande nesses 3 meses aqui. Aí o Fábio Carille. A gente deixa para terminar agora um único destaque do Santos nesse Campeonato Brasileiro. Fica para o goleiro João Paulo, ele que salvou o Santos do rebaixamento em algumas partidas. Se não fosse o goleiro, o Santos hoje poderia estar na Série B do Campeonato Brasileiro. Valeu, jogo. Vamos falar do São Paulo agora. O Giovanni Chacon tá chegando com informações do tricolor paulista aqui no Camisa 10. Fala, pessoal ligado no Camisa 10. Feliz Natal para vocês, boas festas. O tricolor é que não vai ter boas festas, não. São Paulo nesse campeonato brasileiro teve uma atuação ruim. Não só uma atuação ruim, mas também fez a pior campanha da história do Brasileirão na era dos pontos corridos, desde que tem 20 times na competição. Antes chegou a ter 24 times no Campeonato Brasileiro na Série A. O São Paulo faz a pior campanha de todas. 48 pontos, 13º lugar, ficou até mesmo atrás daquela campanha de 2017, onde o São Paulo também lutou contra o rebaixamento. O tricolor teve 2 técnicos, Hernan Crespo, teve também Rogério Ceni. As atuações não foram das melhores do São Paulo Futebol Clube para essa temporada de Brasileirão. E o Rogério Ceni, depois de se salvar, até deixou a entender que não continuaria na equipe para 2022. Esse é o momento da gente conversar, e nós vamos fazer isso, logicamente, para ver o que é possível a gente mudar, para ver quais são, né, o que o clube tem como meta para 2022. Repito, para mim é um prazer, eu sinto prazer em estar no São Paulo. Mas eu tenho uma história aqui dentro e qualquer coisa de ruim que aconteça em 2022, ela tem um peso muito grande para mim. Esse é o único problema que existe, não é falta de vontade, de querer trabalhar, eu gosto, eu me importo com o clube. Talvez até por me importar tanto,
que eu tenho aqui, realmente a gente acaba sempre refletindo mais que uma vez para ver qual é a real possibilidade do clube no ano de 2022. Aí o Rogério Ceni, então, o tricolor agora vai, claro, se planejar para a temporada 2022, ainda sob o comando de Rogério Ceni, por enquanto, né, por hora, ainda vai ser reavaliado essa questão, né, essa parte do Rogério Ceni continuar no São Paulo, ainda pode sofrer alguma modificação aí mais pra frente. O fato é que o tricolor faz uma campanha tenebrosa em 2021 no Campeonato Brasileiro. São Paulo conquistou o Campeonato Paulista lá atrás, no começo do ano, né, no meio do ano, e depois ficou nisso, né, Bruno Prado? Fez um brasileiro muito ruim, né? O São Paulo brigou para não cair praticamente até o final, se livrou no seu penúltimo jogo. E realmente não teve nenhum grande momento no Campeonato Nacional, trocou de treinador, o Crespo, que foi o campeão paulista, o técnico conseguiu quebrar o jejum de títulos do São Paulo, não conseguiu chegar até o final da temporada, voltou o Rogério, enfim, coisas que têm acontecido em praticamente todos os anos do São Paulo. Mas o que pegou mesmo no brasileiro foi o início, né? O início bem ruim, o São Paulo só venceu na 10ª rodada e aí já ficou praticamente certo que a campanha não seria boa, né? O time chegou a ter um ou outro momento, parecia que ia sair lá de baixo, poderia sonhar com Libertadores, mas não foi um bom campeonato não. São Paulo venceu pouquíssimos jogos, número de vitórias baixíssimo e o número de gols marcados também. Foi um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro. O ano do São Paulo não surpreende ninguém, né? Não. Ninguém. Um abraço, Pedro. Um abraço, Feliz Natal pra todo mundo. Tamo junto aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. Valeu, Bruno. Um abraço. Valeu, um abraço. Amanhã estaremos de volta aqui neste Camisa 10 especial, amanhã, dia 25. Feliz Natal para você que vai curtir esse Natal. Um abraço. Siga com a programação de jornalismo aqui da Jovem Pan.